Graças a Deus. Mateus capítulo 6, da presença do Senhor. Glória a Deus. O céu é um fato, é uma verdade que a Bíblia traz ao nosso coração, e isso precisa estar bem claro cada vez mais para nós. A segunda vinda de Cristo é iminente, é uma promessa de Jesus para nós. Isso tem que ficar claro para nós, e precisamos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, porque temos um propósito na presença de Deus. Glória a Jesus. Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quero contar uma breve história que é assim, olha. Imagine um homem que passou a vida inteira trabalhando. Ele construiu casas, juntou dinheiro, investiu, prosperou, mas um dia recebeu uma notícia: a sua vida estava chegando ao fim. E naquele momento ele chorou e disse: passei a vida inteira juntando o que não posso levar e deixei de investir no que jamais poderia perder. Irmãos, essa é exatamente a advertência que nós lemos. Só que muitas das vezes nós estamos vivendo em tempos de materialismo tão grande, que tudo é voltado para o crescimento, para prosperar, para ser, ou seja, para falar que é cristão tem que ser rico, para falar que é cristão não pode ter enfermidade, para falar que é cristão tem que vencer todas as lutas. Não, as lutas nos fazem crescer diante do Senhor. É lá no deserto que a gente aprende muitas coisas, porque o povo, quando é libertado do Egito, eles passam primeiro no deserto, até chegar à nova terra. E nesse período existe um aprendizado muito grande por parte de Deus. Que pena que o povo murmurou contra o Senhor no período do deserto. Mas aqui está uma igreja que está sendo levantada e preparada para viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Passaremos luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então vamos vencer também. E esse vencer não é para ficar. Esse vencer quer dizer que a igreja vai subir, mesmo passando as provações. Glória a Deus. Amém? Então é exatamente o que a palavra do Senhor ela disse. E aí eu movido ali pelo Senhor de tarde, falei assim: eu gostaria de tentar explicar um pouco mais sobre isso para a igreja. Os tesouros na terra, eles são temporários e a gente precisa entender. E aqui eu quero que você entenda que eu não estou falando para ninguém ser próspero. Se você tiver que ser próspero, vai ser, mas que seja na obediência ao Senhor. Salomão foi uma pessoa próspera, mas ele não pediu dinheiro, pediu sabedoria para cuidar das coisas de Deus. Então a gente precisa ler e compreender a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os outros servos de Deus que eram prósperos também, principalmente no Velho Testamento, eram tementes ao Senhor. Quando a gente desce para o Novo Testamento, a gente vê Jesus confrontando exatamente essa parte, porque ajuntar tesouros na terra e não ter o entendimento de juntar tesouros no céu é um erro para quem quer morar no céu com Jesus. A igreja existe para quê? Para te ensinar o caminho do céu. Para isso que ela existe.
Estamos aqui até que Ele venha. Não estamos aqui socializando, confraternizando, nós estamos aqui cultuando um Deus vivo. O culto ao Deus vivo. Amém? É um culto que a gente precisa cultuar, que a gente precisa adorar, que a gente precisa entregar a nossa vida como sacrifício vivo perante esse Deus, nesse culto que nós prestamos. A gente não pode confundir, porque se não for culto, pode ser um show, uma palestra, uma apresentação. No meu coração está com culto, irmãos. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. No meu coração está com culto. Espero conseguir transferir essa unção para a vida da igreja também, da responsabilidade em se apresentar perante o Senhor, buscando, mesmo com os nossos pecados, um culto aceitável a Deus, pedindo perdão, reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos pecados, e querendo entregar um culto ao Senhor, de cultuar, de adorar a Deus, pensando que os tesouros da terra, e a gente podia separar um pouco, eu quis separar um pouquinho os tesouros da terra e os tesouros do céu. Então os tesouros da terra são todos temporários, são o dinheiro, bens, status, reconhecimento humano, glória a Deus. Porém Jesus adverte que essa glória terrena atrasa, consome. Pode comprar o vestido mais caro do mundo, o terno mais caro do mundo, o sapato mais lindo do mundo, que ele estraga ao longo do tempo. Glória a Deus. A ferrugem destrói, os ladrões roubam, glória a Deus. Amém? Então, o tesouro terreno, Jesus ele mostra para a gente, glória a Deus, essa fragilidade daquilo. Mas e os tesouros do céu? Glória a Deus, a salvação, almas ganhas para Jesus, intimidade com Deus, obras feitas por amor a Cristo. Isso não estraga, não deprecia, não se perde e é um investimento eterno. Então, quando Jesus manda juntar tesouro do céu, se a gente não entender o que a gente precisa fazer para juntar esse tesouro do céu, como que a gente vai fazer? Se a igreja não tiver uma ciência, um entendimento do tesouro do céu, como que eu vou praticar essa palavra tão forte de Jesus? Porque Jesus, quando ele conversa lá com o povo, ele vai servir direto para libertar o povo de algo que os prendia. Por quê? Ofertar, muitas das vezes, na frente de todos, para todos verem, era uma coisa comum na época. Glória a Deus. Jesus ele fala ao contrário, ele vem batendo deles e fala assim: olha o que sua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Quando orares, ore em silêncio, vai lá para o teu quarto e clama ao Senhor. Então Jesus ele faz um contraste muito forte para sacudir a igreja do Senhor e tirar do modo carne, e passar para o modo espiritual. Então eu deixo de agradar os homens para ter o reconhecimento dos homens e passo a agradar a Deus para ter o reconhecimento de Deus, que vai ser a luz que os homens contemplarão. Só que isso tudo é feito de forma oculta. Por exemplo, se eu quero fazer algo para Deus, ou alguma obra que eu faço, e poucas pessoas sabem, uma vez alguém me ajudou lá no serviço lá, e aí eu dei satisfação para uma pessoa X lá que me ajudou nessa missão. E diz para mim: você tem que divulgar para as pessoas te ajudar, tirar foto. Não, eu estou fazendo em Deus, é o Senhor. Mas se você não fizer assim, ninguém vai te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda de ninguém, não, estou fazendo a minha parte. Fazendo a minha parte por Deus. Você não vai divulgar ninguém para mostrar que é bonito, que eu sei fazer, que eu estou fazendo. Não é isso não. Eu estou olhando assim para mim, mas desse jeito, como é que eu vou te ajudar? Então, faça a sua obra, Deus. É livre. Todo mundo está livre. Faça a sua obra, Senhor. Estude, leia, busque e faça. Estou preso a ninguém. Não quero que ninguém fique preso. Porque a Bíblia é minha e sua também. A mesma responsabilidade que o véu rasgou de alto a baixo é minha, mas é sua também. Uma responsabilidade enorme. Transferir unção para todos. Bom, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar. Bom, eu não estou preocupado com isso. Eu não com o Senhor, eu estou lá. É isso, eu estou preocupado com isso. Entende? Então, eu quero que
você entenda que muitas coisas é você e Deus, você e o Senhor. O mesmo reconhecimento das pessoas que te levam te derrubam. Então, esse é muito falho, é terrível. Você vê jogadores de futebol, de basquete, de vôlei, olha lá em cima, olha lá embaixo, dá nem para entender. Um dia eles gritam que amam, outros dias querem matar se passar na rua. Que amor é esse? Eu não quero isso dos homens. Isso eu estou falando dos times porque é comum, está no nosso dia a dia, a gente vê isso. Mas isso é normal. Né? Glória a Deus. Vamos fazer diante de Deus, Senhor, se o Senhor se agradar, é lá com Ele que eu estou juntando tesouros no céu. É lógico que tem obras que a igreja ela vai abraçar e vai fazer. Todos nós juntos, e essas sim precisam ser divulgadas entre nós. Mas daqui para fora, não vejo. Fazemos para o Senhor. Quando o apóstolo ele fala que os verdadeiros adoradores precisam de adorar a Deus em espírito e em verdade, é porque realmente eu tenho que sair do modo carnal e entrar no modo espiritual. Porque senão eu não consigo agradar a Deus. As pessoas podem tentar agradar o Senhor na carne e não vão conseguir. Vão cansar, vão ficar cansados, vão ficar pulando, vai ficar fazendo tudo que tiver que ser feito, mas se estiver na carne, não encontrarão a presença de Deus no seu coração. Agradar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, tem que estar vivendo a verdade da palavra e estar cheios dos frutos do Espírito. Como é que eu vou andar no Espírito sem frutos do Espírito? Como é que eu vou andar no Espírito sem a presença do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo vem por meio dos frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo está cheio de frutos do Espírito. Ah, tem Espírito Santo, tem frutos? Não. Então, a Bíblia não mente. Quem está cheio de Deus tem Deus para dar. E Deus para dar não é só falar, é viver. Pensamentos, palavras, obras e gestos. Quem está cheio de Deus, vive Deus. Entrega a Deus. Pela árvore, você vai conhecer os frutos que ela tem para dar. Se você olha uma pessoa falando que tem Deus e não tem frutos para Deus, está faltando só a essência. É um frasco de perfume sem essência. Glória a Deus, pode ter o rótulo, mas a essência só o Espírito Santo pode dar. E isso é uma dádiva particular para poucos? Não sei. Porque a Bíblia fala para a gente que se a gente buscar de todo o nosso coração, confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele estará presente em nossas vidas. É simples. Isso é para todos nós. Não tem alto, baixo, rico, pobre, e daí vai. Não há distinção para Deus. Há apenas aqueles que buscam ao Senhor. Algo firme e forte. E aí eu pergunto para a igreja nessa noite, e na mesma pergunta eu falo: aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Ah, meu tesouro é minha família, tá? O seu coração está lá. Meu tesouro é o meu dinheiro, o seu coração está lá. Ah, o meu coração é a igreja, o seu coração está aqui. Mas o seu coração for o Senhor, o seu coração está lá. Tem gente que o coração está no carro, está na casa, está no trabalho. Aonde está o seu? Não estou preocupado com o dos outros. Mas o seu, você tem que ter uma definição correta e abrangente sobre ela. Porque se você entender aonde está o seu, você consegue partir de um ponto fixo para um determinado lugar. Bom, como igreja do Senhor e como conselho da palavra, Jesus revela uma profundidade da palavra. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não é o coração que define o tesouro. O coração não escolhe. É o tesouro que puxa o coração. É forte, tá? É forte. Não é opção. Tem o tesouro lá, o coração já se inclina. Ele se dobra. Como diz a palavra do Senhor. E aí vem coisas importantes. A boca fala do que o coração está cheio. Só que para a boca falar do que o coração está cheio, a fé vem com ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a sua vida tem palavra, tem busca, tem unção, tem virtude de Deus, está buscando, o seu coração vai se encher de quem? De Deus. Logo, a gente começa a entender que passar 80, 100 anos aqui nessa terra é pouco diante de uma eternidade.
eu ficava assim, vocês lembram? Eu acho que vocês vão lembrar, Deus, o que a igreja primitiva viu que a igreja moderna não enxerga de jeito nenhum? Eu fico revoltado com isso. Eu acho que eu consegui entender, vou dizer para a igreja, eles viram a presença do Senhor. O que vale passar 100 anos aqui nessa terra ou passar a eternidade com Jesus? O Senhor tem prazer na morte do justo. Eles entregaram a vida deles dizendo: eu não nego esse Jesus. Mas e a família? E o trabalho? Mas e as pessoas? E os vizinhos? O carro? A casa? E aí? E eles falaram: não, eu prefiro morrer e passar a eternidade com Jesus do que ficar para defender a família, ficar para defender o carro, ficar para defender a casa, para defender o meu trabalho. E aqui entendam com amor. Não estou dizendo para ninguém que a prosperidade, de ter a prosperidade. Eu só quero que você entenda o caminho do céu. A decisão é sua, nem para lá. A minha missão é explicar e ensinar. O restante, a decisão, cabe a cada um de nós tomar. O livre-arbítrio do pastor, antigamente, quando eu converti o Senhor, eu queria todo mundo na marcha. Eu saí a pregar nas praças aí, na rua. Você converte, senão eu volto aqui de novo, vou ficar falando na sua orelha dela. Não entendi. A mensagem do pregador é ensinar. O Espírito Santo convence. E a palavra final da pessoa, eu decidi sim ou não. Livre-arbítrio, Deus não vai mexer nisso. Então a minha missão é falar. Dentro disso, para entender, a gente precisa compreender, porque se o nosso coração tiver no dinheiro, estamos vivendo em extrema ansiedade. Se for um sucesso, vive se comparando uns aos outros. Porque atingiu o sucesso hoje, o outro está melhor, tem que correr para ficar melhor que o outro, porque tem um padrão que a gente cria. Esse padrão não é só nosso, ele é medido na sociedade. A pessoa comprou um carro zero, você quer comprar um carro melhor que o outro. Ela comprou uma casa melhor do que o outro. Ela tem uma... E aí vai, isso não vai parar. Sucesso, conquistas. Se tiver em Deus, mesmo nos dias atuais, você está vivendo em paz. A diferença é um contraste muito grande. É um contraste muito grande. E aí eu pergunto para a igreja, a gente precisa ir separando. Para onde vai o seu tempo hoje? Para onde vai o seu dinheiro hoje? Seus pensamentos, onde estão a maior parte do tempo? Isso revela o seu tesouro. Você consegue responder para você mesmo? Não é para mim não. Aonde está o seu tempo? Aonde está seu dinheiro? Aonde estão seus pensamentos? Isso vai revelar o que está no seu coração. O que é prioridade para você hoje? Glória a Deus. Então o céu, ele tem que ser algo contínuo no nosso coração. Eu não posso ser cristão de meias verdades. O cristão de meias verdades só pega as bênçãos, aquilo que ele acha que é bênção só para ele, meias verdades. As meias verdades só tem conquista e promessa de vitória. A promessa de seremos perseguidos, ninguém fala dela. Você já ouviu um cristão falando? Eu estou com uma promessa de Deus, vou ser perseguido. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que os discípulos lá, em determinado momento, quando Jesus sobe e vem a perseguição, eles ficaram maravilhados por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles tinham orgulho. Acredito que eles chegavam até mancando lá com a mão nas costas. Não se acredita que eu comi uma vez, o que foi? Apanhei até por causa de Jesus. Basicamente, de forma ilustrativa, dizendo para você que eles entenderam o tamanho da importância de Jesus e de representá-lo como pregador do Evangelho. E que isso, já avisado por Jesus, que nós seríamos odiados. Você já viu alguém falar aí da promessa que você vai ser odiado? Já está na Bíblia. Aqueles que amam a Deus, servem a Deus e vivem a Deus, pregam a Deus, repreendem o pecado, ninguém gosta dele. Sabe por quê? Onde chega a luz, as trevas saem. O pecado ele é condenado. E quando o pecado é condenado, muitas pessoas ficam insatisfeitas. Tanto em isso, no próprio seio da igreja. Mas elas são cristãos de meias verdades. Não as meias verdades, é só bênção, só vitória, só glória, só maravilha, invencível, poderosos.
cheios, invencíveis, mas e as outras verdades que a palavra do Senhor e Jesus disse para nós? Então a gente precisa andar conforme a palavra, para que a gente tenha uma visão conforme a palavra, né? Glória a Deus. Então nós vamos ser perseguidos, isso vai acontecer. Glória a Deus. Muitos nos odiarão por conta da palavra do Senhor. Isso aqui não é nada novo para vocês, não. Espero que não, né? Glória a Deus. Eu espero que todos já tenham lido, compreendido, entendido, né? Porque também é algo predito por Jesus para a sua verdadeira igreja. Só para a verdadeira. Glória a Deus. Bom, o que significa juntar tesouros no céu? Posso dizer que generosidade é algo importante que a igreja precisa ter, né? Cada ato de dar por amor a Deus é um depósito eterno, quando você cuida de alguém. Glória a Deus. Investir em pessoas. Glória a Deus. Tempo gasto, no caso, discipulado, consolando, evangelizando. Tudo que nós fazemos por amor à palavra de Deus às pessoas, conseguimos também juntar tesouros no céu. Uma vida com Deus em secreto, orar quando ninguém vê, fazer o bem sem aplausos. Essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Glória a Deus. Essa é uma moeda do céu. Então, se você ajudou uma pessoa, a pessoa não fique que as pessoas ao redor não precisam ficar sabendo que você ajudou aquela pessoa. A não ser para um determinado momento de prestação de contas. Não sei. Mesmo assim tem que ser pesado. Um dia desse eu estava fazendo algo no meu trabalho lá, e uma das pessoas ficaram sabendo, aí já é outra coisa. Ele falou: eu quero te ajudar. Eu falei: pois é, mas eu não divulgo o que eu faço, não. Se você confiar em mim, vai ter que ser assim. Aí ficou assim: ah, mas como assim? Eu faço a obra, se você quiser me ajudar, você me ajuda. Pode ser? Pode. Tá bom. Tem que confiar em mim. Se não confia, então nem quero nem saber. Está para lá. Entende? Pastor, é muito estreito, né? Pastor, mas desse jeito ninguém te ajuda. Cada um tem a sua obra. Salvação individual. Depois nós temos o coletivo. Então, eu quero trabalhar com a igreja coletivo. Nós vamos fazer juntos. Vamos juntos, irmãos. Dá para ir todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Mas tem o individual. Você vive individual diante de Deus? Ou só na igreja? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está isso aí? Então, nós vivemos e nós somos um organismo vivo da parte de Deus. Eu estou aqui, estou junto com a igreja, somos um pouco de Cristo, mas quando eu estou em casa, sou cristão também, sou servo de Deus. A missionária está aqui, a pastora estava aqui também, sempre testificava. Todo meu trabalho tem que ser servo de Deus lá também. Mas quando eu não estou onde ninguém está vendo, eu também preciso ser o servo de Deus. Então, fazer as coisas quando não tem ninguém para te aplaudir é você e o Senhor. Ajudeis tesouros no céu. A gente tem que aprender, porque se não aprender, como é que eu vou fazer? De uma forma ou de outra, a gente precisa se concentrar. O grande engano da humanidade, o mundo, e aí eu posso dizer que as igrejas, no modo geral, nós como igreja, a gente precisa melhorar muito e viver o Evangelho de Cristo com Cristo e a palavra do Senhor com a palavra do Senhor, com a palavra que Jesus disse. A gente precisa da palavra do Senhor. A gente precisa do Evangelho que tem em Jesus, Cristo, e não viver nas meias verdades, da verdade inteira. Senão eu pego a Bíblia, esse versículo que eu gostei, para mim. Opa, esse aqui dos perseguidos, eu não. Vou pular para o irmãozinho ali. Esse aqui é o irmão, esse aqui não é meu, não. Então não pode ser minhas verdades. Eu sou cristão ou não sou servo ou não sou. Tenho frutos do Espírito ou não tenho frutos do Espírito? Estou cheio ou estou vazio? Não tem meias verdades. Ou eu estou frio, ou eu estou quente. Porque os mais ou menos, os mornos, conforme diz a palavra, o Senhor vomita da sua presença. Amém? Glória a Deus. Não permanece no Senhor. Glória a Deus. A obra de engano não permanece na casa de Deus. A Bíblia ela é verdadeira. Então o mundo ensina para a gente junte aqui para viver melhor aqui. Glória a Deus. Entende? Como que é definido as coisas? Eu posso dizer para a igreja: irmãos, continue trabalhando, continue fazendo as coisas, mas preste atenção no céu.
Acorda, desperta do que dormes, assim. Porque senão eu vou me voltar num Deus que quer viver extremamente próspero e abençoado só aqui e não me preocupo com a eternidade. Porque para me preocupar com a eternidade tem que vir a santidade, porque sem santidade ninguém vê Deus. Porque se eu me preocupar com a eternidade e ter que entender que eu preciso de passar pela peneira da santidade ou da santificação, eu preciso ter a Bíblia na minha vida e viver a palavra de Deus diariamente. Estar preparado, porque se Cristo manifestar agora, eu esteja pronto. Mas para mim estar pronto, eu preciso entender que a segunda vinda de Cristo é uma promessa, é iminente e já tem os fatos acontecendo. Porque se eu não esperar Cristo hoje, eu não estarei pronto hoje. Nós somos adaptados. Se você entender que tem um prazo de 5 dias, você espera os 5 dias. Você falar, seu prazo é até amanhã. Hoje você resolve tudo, você fica até amanhã, você fica até 6 horas da manhã. Passa a madrugada toda fazendo, você termina. Mas se você entender que seu prazo é domingo que vem, eu acho que a grande maioria vai deixar faltando 5 minutos. Quem vive só para a terra, perde o céu. Quem vive para o céu, perde a terra. Aí Jesus vem e fala no parábola e fala assim, olha, quem perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Mas quem ganhar a sua vida, perdê-la. E aí? Como é que a gente vai fazer? Aonde está o teu tesouro? Estará o seu coração. E a gente precisa entender onde é que está o teu tesouro. Você ama Jesus mesmo? Você quer mesmo estar com Jesus? Porque eu digo para a igreja, como estaremos num lugar que nós não conhecemos? Eu tenho que comer essa palavra, orar, buscar, para que o Espírito Santo se manifeste sobre a sua vida e seu coração e te revele coisas maravilhosas. Senão você não vai desejar o céu. E aí quando chegar a sua hora, a minha hora, a gente vai ficar temeroso, com medo de tudo. Eu acredito que Estevão, quando estava lá, o primeiro mártir, eles falaram para ele assim, e aí, você tem uma chance, você tem família, você tem toda uma vida aí pela frente, nega Jesus que é mais fácil. Não, manda essas pedras logo aí, acaba com isso rápido, eu quero encontrar com o Senhor. Quando ele começa a tomar as pedradas, ele viu a glória de Deus sobre a sua vida. Então o que a igreja primitiva viu? O que a igreja moderna viu? Resposta, não está vendo Jesus, não deseja o céu. A igreja moderna não está desejando o céu. A igreja da terra está ficando na terra, por não desejar o céu. É só ler a Bíblia, eu só estou repetindo o que está na Bíblia, tá, irmão? Está aqui. Glória a Deus. Então quem vive para a terra está perdendo o céu, não tem tempo para o céu. E o céu vai em direção oposta às coisas da terra. Você quer viver 180 anos aqui, ou você quer viver a eternidade com Jesus? Porque chegar lá de mãos vazias vai ser bem complicado. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí eu quis buscar ao longo da história algo para trazer para a igreja. Eu acho que são 5 nomes aqui que eu separei ao longo da história. E aí eu queria falar de Santo Agostinho, que viveu entre 354 a 430 depois de Cristo. Quem era? Ele nasceu em Tagaste, no norte da África, a atual Argélia. Ele foi bispo de Hipona, uma das principais cidades cristãs do Império Romano nessa época, considerado um dos maiores teológicos da história da igreja. Sua conversão foi bem radical. Antes ele era intelectual, filósofo e buscador de verdade, até ter um encontro profundo com Jesus. Essa é uma breve história que eu quis trazer. Ele serviu como bispo da igreja em Hipona, foi um dos pilares da teologia cristã ocidental, e ele tinha uma frase, e aí eu busquei dentro dessa mesma linha de pensamento nessa noite.
Olha o que ele falava sobre este assunto: não percas aquilo que não podes guardar, para ganhar aquilo que jamais poderás perder. A terra é passageira, a eternidade é um verdadeiro destino. Só que se eu não compreender e se alguém não te ajudar a entender, você vai ficar preso. Então, Agostinho, lá em 354, depois de Cristo, foi o nascimento dele, entre 54 e 430, ele já formatava essa palavra. E na época, o contexto de pregação é muito diferente do nosso. O outro é João Crisóstomo. Ele viveu em 347 a 407 depois de Cristo. Nasceu na Antioquia, atual Síria. Seu nome significa boca de ouro, por causa de sua pregação poderosa. Foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Foi arcebispo, a maior cidade cristã da época, da maior cidade cristã da época. Ficou famoso por confrontar ricos e governantes sobre a injustiça social. Olha o que ele disse na época: o que guardas pertence aos pobres, e o que dás pertence a Deus. Entende? Não está difícil. Riqueza não é pecado, mas ignorar o necessitado é. Amém? Entenderam? Então são fortes concepções que vão vindo trazendo. Olha o que diz Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um homem de muita importância na história. Ele nasceu na Alemanha, foi monge, teólogo, professor bíblico, líder da reforma protestante. Ele, através dele, restaurou a verdade. Salvação pela graça, a autoridade das Escrituras. Por isso que o cristão tem que ter a palavra no seu coração. Não tem como dizer que eu estou indo para o céu sem conhecer o mapa. É o mínimo que cada pessoa precisa entender, o conhecimento diário. Fundador do movimento que originou a igreja luterana. Foi professor de universidade e disse a seguinte frase: a última parte do homem a se converter é a sua carteira. Achei interessantíssimo. Isso dito em 1483 a 1546. E aí eu fui lá pensar, eu olhei para a minha carteira, estava em cima ali, fiquei pensando nela. Falei, você vai se converter. Porque por coincidência ela estava, parei, olhei, aí eu olhei do lado, olhei para a carteira e falei, entendi. É uma verdade que a gente precisa viver diariamente, todos os dias. A última parte do homem se converter é a sua carteira. É profundo, porque a carteira ela vai simbolizar muitas coisas da prosperidade no modo geral, riqueza, dinheiro e etc. Então a gente precisa compreender que é uma verdade e que para muitos é uma dificuldade muito grande. Quando o jovem rico chega próximo de Jesus, ele chega próximo de Jesus e diz: Jesus, eu conheço a sua palavra, eu conheço essa palavra que o senhor prega, eu conheço, o que me falta? Aí Jesus fala: não, obedece pai e mãe, glória a Deus, e assim vai. Ele falou: não, senhor, eu faço tudo, senhor, perfeito, conheço a palavra. Então tá bom, vai, vende tudo que tem, vem, segue. Faz sentido para vocês. O que o jovem rico fez? Olhou para a carteira e falou: eu não, deu no pé, foi embora. O que Jesus disse? E aí é a dureza. Antigamente eles usavam o extremo para explicar as coisas. E Jesus, no contexto, ele disse: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus que disse. E aí a gente vê campanha de prosperidade quase infarto agora. Antigamente não tinha essa compreensão, É uma convenção ao longo do caminho. Antigamente tinha, eu lembro já fiz
Glória a Deus, mas Jesus converteu o meu coração. Campanha agora, irmão, vamos fazer uma campanha para você largar esse pecado, para desviar desse pecado que ele está te atormentando, que é um furo na sua vida espiritual. Vamos fazer uma campanha agora? Vamos fazer uma campanha para você andar reto na presença do Senhor? Vamos fazer uma campanha para você ter uma mente sadia, cheia da palavra de Deus, cheia de Deus. Vamos fazer essa campanha? Vamos assim agora. Me converti ao Senhor. Me sinto cada vez mais entregue a Deus e a sua palavra. Vou orar a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Me ajuda a levar a igreja para o céu. Não deixa eu ficar com Jesus. Moisés ficou, não quero ir. Não quero aqui ficar explicando para ninguém que Jesus voltou e eu fiquei. Nem ver. Ô Jesus, misericórdia, Pai, deixa eu ficar. Todos nós precisamos pedir. Eu peço. Cada um pode pedir ou não. Glória a Deus. Amém? O que eu estou dizendo assim, eu entendi como que é. O céu lá vai ser um lugar tão maravilhoso, Pai. Quero ficar aí. Oh, meu Deus. Mas, amada igreja, como eu disse sobre Martim Lutero, a gente precisa compreender a palavra para viver a palavra, ter a palavra, para disseminar a palavra. Senão a gente vai em contramão. Jesus está falando uma coisa e as perguntas, eu vou ficar rico para ficar com Deus? Estou rico, não tem tempo de adorar a Deus, não tem tanta coisa para fazer. Oh, meu Deus. Bom, glória a Deus, isso aí é com cada um de nós, né? John Wesley, um grande pregador da palavra, ele viveu entre 1703 e 1791. Nasceu na Inglaterra, foi pastor anglicano e avivalista, fundador do movimento metodista, pregou para milhares ao ar livre durante o grande avivamento inglês. Líder do movimento que originou a igreja metodista, pregava santidade e vida prática com Deus. Olha a frase que ele disse: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, dê tudo o que puder. Entende? Glória a Deus. Wesley ensinava: o dinheiro deve ser instrumento do reino, nunca o ídolo da sua vida. O dinheiro deve ser instrumento do reino, para a glória de Deus, e nunca ídolo da sua vida, para ser adorado. Esse aqui, que eu vou ler agora, esse aqui me chamou a atenção também, mas o próximo eu acho que me chamou mais ainda. É o Philip James, o Jim. Ele viveu em 1927 a 1956. Esse aqui está na glória. E ele morreu novo. Vou contar para vocês. Jovem missionário americano, formado em teologia, foi evangelizar a tribo de Huaca, no Equador. Ele foi missionário interdenominacional e morreu como mártir aos 28 anos, assassinado pela tribo que tentava alcançar. Anos depois, a própria tribo se converteu ao cristianismo. E a frase famosa dele foi: não é tolo quem entrega o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. São frases que eu fiquei relendo, quem entender. A salvação pode estar dependendo disso. Não é tolo quem entrega o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Sua vida foi a prova viva. Ele trocou a terra pelo céu. Então, o desejo de evangelizar, de falar da palavra, do amor de Jesus, ele morreu tentando fazer algo para a glória de Deus. Glória a Jesus. Amém? Para muitos, isso parece que não vai surgir muita coisa, mas quando eu ouvi, falei: glória a Deus. Glória a Jesus. Deus sabe todas as coisas, e os mártires, eles foram sendo levantados ao longo dos tempos, para Deus mostrar, e eu acredito que para Deus provar e dizer assim:
tem pessoas que ainda me amam acima de tudo, porque tudo é acima do dinheiro, da casa, da família, acima da própria vida. William Franklin, e aí esse eu gostei muito, não que não gostasse dos outros, Martinho também é muito profundo, o chamado Billy Graham, 1918 até a nossa era, agora 2018, foi um evangelista americano, pregou para mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, foi conselheiro espiritual de presidentes, ele teve uma influência muito grande, foi um homem que Deus levantou com tamanha grandeza para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e ele veio inclusive no Brasil, foi, pelo menos a pesquisa que eu fiz, ele ainda é o pregador que mais teve pessoas em um culto, em um estádio de futebol. Assim, Deus manifestava graça através da vida dele, e as pessoas iam ao encontro do Senhor porque viam Deus na vida dele. E aí ele foi fundador de algumas coisas muito importantes. Foi um evangelista que pregou para o mundo inteiro. A frase que ele disse assim: olha, mostre-me onde você gastou o seu tempo e dinheiro, e eu te direi onde está o seu coração. Profundo. Isso aí, irmãos, eu estava sentado na cadeira, quando eu vi a mesa, já estava assim, eu estava olhando assim, para o alto. Que Deus vai cortando, eu quero isso. Eu falei: Senhor, me corrige. Senhor, o Senhor é o pastor dos pastores. Sabe o que? Eu fico imaginando minha cabeça aquele cajado. Senhor, joga o cajado lá, pega no meu pescoço e me puxa para perto do Senhor com todas as forças da sua palavra. Eu quero me apegar a Ti. E a palavra repreende. E quando ela nos repreende, nós damos ouvido, encontramos a presença do Senhor. Vou repetir para a gente terminar aqui. Mostre-me onde você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu direi onde está o seu coração. Isso aqui é uma forma de buscar, e para que a igreja entenda que a missão da igreja ela é pregar o Evangelho de Cristo Jesus até que Ele venha. Mas não é só pregar para as pessoas ali, todo mundo vai embora para casa. Não, é para mostrar para elas: filho, filha, Jesus está voltando para buscar a igreja, e que se você não se arrepender dos seus pecados, não poderá entrar no reino dos céus, se não aceitar a Cristo e se converter, porque o pecado não tira a palavra. Tem muita gente pecando contra Jesus, conhecedoras da palavra. Inclusive eles pegam e falam: esse versículo está ali, eu peguei esse versículo, mas continuam pecando, não se arrependem dos seus pecados. E a gente precisa: lembra-te de onde caíste, lembrar, entender, compreender, arrepende-te, para depois voltar ao primeiro amor, a restauração, a vida com Deus. Bom, agora, eu li todos aí os pregadores, agora eu falo essa frase que a pastora me ensinou. Às vezes eu falava com o pastor: pastor, tem tanta coisa para fazer isso, e aquilo. Ela falou assim: a maior riqueza que você tem, meu filho, é a presença de Deus. Formulei: o maior tesouro que o homem pode ter, passei isso no meu coração, não são as riquezas dessa terra, mas a presença de Deus em sua vida e a certeza da salvação. Isso foi eu que disse, através do ensinamento da pastora da minha vida. Eu quero falar para a igreja o seguinte, assim, olha, e aí eu já estou chegando no final da palavra, dizendo assim: olha, desde os bispos da igreja antiga, passando pelos reformadores, até os evangelistas modernos, todos concordam em uma coisa: o verdadeiro investimento da vida não é o que fazemos na terra, é o que enviamos para a eternidade. Se Deus prosperou a minha vida, a sua vida, a nossa vida em Cristo, no reino de Deus. Gaste o seu tempo de vida na presença e no tempo de Deus. Faça o Evangelho de Jesus. Ajude o seu tesouro lá na glória do Senhor. Amém? Lá na presença de Deus. Faça tudo para a honra e para a glória de Deus, porque tudo que nós somos apenas mordomos. Tem nada nessa terra que é nosso. Glória a Deus. Fala assim: a casa é minha, não tem que pagar para o governo lá, o imposto dele.
né? Glória a Deus, não é minha não. Esses mais construir uma rodovia, eu tenho que sair dali. Quantas pessoas desapropriadas aí, porque teve que construir uma rodovia, teve que mexer alguma coisa. Aí a gente fala, é meu. Mas Jesus voltar, você não vai levar nada. E na hora que chegar a sua hora, a minha hora, chamou a senha, não tem como correr. Glória a Deus, que eu disse, eu acho que no culto anterior para a igreja, se pudesse passar a senha, ia ter um monte de gente vendendo senha. Todo dia, ó, chegou aquela vez, toma. Não tem. É a senha que não tem jeito de passar. Chamou a sua vez, tem que ir. Mas e aí, é o encontro do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nós louvamos o hino, glória a Deus, e fala muito sobre esse sentido. Muitas pessoas têm medo da morte, mas a morte significa, de repente, um encontro com Cristo na eternidade. Glória a Deus. Não devemos temer a morte. Quem teme a morte, muitas das vezes, não entende que o pós é em Cristo Jesus, se estiver com a sua vida diante do Senhor. Glória a Deus. Não estou falando para quem morreu, estou dizendo que todos nós um dia vamos. Ou Jesus virá para buscar a igreja. Mas o que importa, se ele vem ou se eu vou, o que importa é que a minha vida hoje precisa estar esperando Cristo na segunda vinda. Amém? Porque os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro naquele grande dia do chamado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então invista todo o seu tempo, a sua vida, e pense na eternidade. O que hoje você faz para a eternidade? O que você hoje faz para a obra de Deus, para a palavra do Senhor? Glória a Deus. O que hoje você pode, no seu coração, se dispor para o reino de Deus? Glória a Deus. A gente fala muito sobre os missionários. Nós tivemos várias cultos de missões, e Deus já colocou esse ano para poder fazer no meu coração. Inclusive eu tenho até uns hinos que eu, Sabrina, eu mostrei até a missionária Sabrina, que eu gostaria de louvar o Senhor no culto de missões. Glória a Deus. Dizer, né, que tem um missionário que ora. Irmão, ora pela igreja, ora pelo povo, ora pela obra do Senhor, ora pelos missionários. Invista seu tempo na obra de Deus. São aqueles que vão, os missionários que vão. Se disponha, se você pode, tenha oportunidade, se disponha a pregar o Evangelho de Jesus, porque de certo Deus vai levantar pessoas bem financeiramente, que tenham coração no céu para abençoar a obra de Deus, para que pessoas consigam ir fazer a obra de Deus, mas pessoas que pensam no reino de Deus. Então, invista a sua vida, né? Tem gente que já pode ir, tem gente que pode orar, e tem gente que tem condição de abençoar a obra de Deus. Glória a Deus. O que importa é que a sua mente esteja voltada, o seu coração voltada em contribuir para aquilo que é o céu. Só que aí eu faço uma ressalva, que eu não podia deixar de passar, né? Eu queria fazer uma ressalva para dizer para você: invista todo o tempo, mas se preocupe em perguntar para você mesmo se você está indo, tá? Não esquece que muitas pessoas estão investindo financeiramente, estão lá orando, né? Muitos estão indo, mas não estão vivendo o Evangelho. Cuidado. Moisés, ele foi chamado, ele ensinou o povo, ele conversou com o faraó, ele foi, atravessou o mar, viveu maravilhas, viu a terra e ficou. Então cuidado, seja aquele que queira estar com o Senhor. É muito diferente, porque quem quer estar está vivendo numa dinâmica de vida muito diferente de quem está ficando lá atrás. Pensa, e aí eu, para poder encerrar essa palavra, vou dizer assim: se você for numa festa sábado, tem gente que compra, marca salão, compra sapato, arruma roupa, corta o cabelo. O que eu estou dizendo? Está se preparando para que quando chegar na festa esteja pronto. Por que nós não estamos nos preparando para encontrar com Jesus? Cadê a noiva? Eu disse isso quarta-feira. Cadê a noiva de Jesus que não está preocupado com a casa onde vai morar, que é o céu, que não está preocupado com o enxoval de casamento e não está se preparando para se encontrar com o noivo? Que noiva é essa que quer casar? Quer casar desse jeito, de qualquer jeito? Como assim? Entende? Então existe uma preparação do nosso coração que vai criar uma expectativa, que vai gerar um cenário cujo a gente vai se adaptar a ele para poder ir.
E o ser humano, ele tem algo profundo e algo simples no seu coração. Todos os animais da terra, eles nascem, andam sozinhos, vivem sozinhos. Já viu uma tartaruga que bota o ovo, que quando a tartaruguinha nasce, que a ovinho nasce, ela vira para a mãe dela, nunca a mãe dela foi embora com o tempo, mas que virasse a mãe dela estivesse lá, ela virasse para a mãe dela, mãe, e agora, o que eu vou fazer? Não, então filho, vira para o mar e vai caminhando, cuidado nas árvores que chegam para tentar te pegar. Então você corre e cai para dentro do mar. E lá segue a sua vida. Aí ela vai ter aula de pescaria, ela vai ter aula de natação. Já pensou se a tartaruga tivesse aula de pescaria, de natação, atravessar a areia do deserto, a areia do mar, para poder não ser comido? A hora que vir um bicho para te pegar na árvore do céu, para te pegar, fim de morte, vindo lá, você fica assim, né? Já pensou se tivesse a escola? Não. O que acontece com a natureza? Ela vai lá, bota os ovos, tampa e vai embora para seguir sua vida. A tartaruguinha nasce. Oi, vida! Olha para o mar e já vai correndo para o mar. E dali ela segue a vida dela. Ela já sabe nadar, ela já tem que se virar para comer. E aí ela tem que se fazer de tudo. Agora, o ser humano não. Ele nasce, tem que aprender a falar, tem que pôr comida na boca, tem que trocar a fralda, tem que dar a mãozinha para poder andar. Tem gente que daqui um dia vai estar fazendo isso, né? Glória a Deus. O que eu quero dizer é que o ser humano, ele é ensinável, ele precisa aprender para fazer. E quando a gente prepara o nosso coração diante do Senhor e cria o cenário, a gente vai se adaptando, se preparando para se encontrar verdadeiramente com o Senhor nosso Deus. Conclusão: as casas ficarão, o dinheiro ficará, títulos, diplomas, a pessoa passa a vida toda estudando, vão ficar também, todo conhecimento. Mas duas coisas irão com você: sua alma e suas obras para Deus. O maior fracasso da vida não é morrer sem riqueza, é morrer sem ter enviado tesouros para a eternidade. Quero orar por você. Eu gostaria que a igreja permanecesse ainda, quero louvar um hino para a gente finalizar, porque eu pedi a missionária Sabrina para poder olhar. E já repito para a igreja assim: olha, onde está o seu tesouro? O que tem dominado o seu coração hoje? Você tem vivido para o temporário ou para o eterno? Você tem vivido para o temporário ou para o eterno? Talvez hoje seja a noite de realinhar suas prioridades, entregar seu coração e começar a viver investindo no céu. Tudo que você guarda na terra, você perde. Tudo que você entrega a Deus, você guarda para sempre. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa fortalecer a sua vida. E assim, enquanto nós louvamos, peça a Deus para mudar o seu coração, a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Um vaso novo. Tem que ser um vaso novo. Jesus não vai derramar vinho novo em odres velhos, não. Se veio para o Senhor, tem que se converter a Ele. Não vai remendar. Pano novo em pano velho. Tem que estar novo. Tem que querer se converter a Deus. Entrega ao Senhor.
Eu te convido a ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu coloco a minha vida e a vida desta igreja e a todos que estamos assistindo e peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pela ignorância e a dureza de nossos corações em resistir à Tua palavra, Senhor, em resistir à Tua presença, Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Senhor, dai-me do Teu Espírito, Senhor, dai-nos da Sua presença, da Tua palavra nessa noite. Converta o nosso coração ao Senhor, a nossa vida a Ti, ó Deus, para viver o Evangelho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, verdadeiro, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de cruz, nos ensina a caminhar a Deus e andar ao Senhor, a negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e seguir ao Senhor Jesus. Converta o nosso coração ao Senhor, converta a nossa vida ao Senhor, Deus. Ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nos ensina. Ensina a Tua palavra, Senhor, revela-nos o Teu Evangelho em nosso coração. Nos ensina a viver em novidade na presença do Senhor, a ser bom testemunho do Teu Evangelho, para pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor. Deus, te agradeço por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, mas que haja em nossos corações a transformação do Teu Espírito Santo, para que sejamos renovados, transformados como cristãos, Senhor, verdadeiros na Sua palavra, que o Teu Evangelho em nossas vidas tenha valor, que o Teu Evangelho em nossas vidas, Deus, tenha valor, que nós venhamos valorizar, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra, viver essa palavra, e de um dia poder estar na Tua presença, em nome de Jesus. Eu oro e peço pela vida da igreja, aviva a Tua obra ao longo dos anos, aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e nos prepara para encontrar contigo, ó Deus. Reveste o nosso coração, purifica a nossa mente, a nossa alma, lava as nossas vestiduras no sangue de Jesus Cristo, e aquebranta o nosso coração, Senhor, para que ele seja dobrável à voz da Sua palavra, ao Teu Espírito Santo. Nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam, nos ensina a perdoar aqueles, Senhor, que nos perseguem, Pai, em nome de Jesus, e nos abençoa, fortaleça na Tua presença cada irmão, na oração, no jejum, na palavra, numa vida em santidade ao Senhor, no amor ao próximo, ó Deus, e sobretudo amando o Senhor e a Tua obra. Assim te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus esteja sobre toda a igreja, sobre nós, sobre todos aqueles que ouvem a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja em nossos lares, em nosso coração, em nosso trabalho e aonde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que haja a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus.